Tudo jóia, terceiro ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Espero que todos vocês, como também todos os seus familiares, estejam muito bem, com muita saúde. E estou com muita saudade de todos vocês, viu, terceiro ano? Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho a respeito do plano de estudo tutorado, né, o PET, volume 5, e nós vamos trabalhar um pouquinho com as primeiras e segundas semanas do PET, volume 5, que vai estar trabalhando, né, com o eixo temático número 6 e o tema sobre eletricidade. Então, aqui, o objetivo do conhecimento, né, é sobre potência e efeito Joule, e vocês, né, deverão compreender um pouquinho o conceito de potência elétrica e as suas aplicações, e os conteúdos relacionados, né, compreender o conceito de potência elétrica como a energia transferida por uma unidade de tempo e suas unidades de medida, compreender por que resistores ficam aquecidos quando uma corrente elétrica passa através deles, saber resolver problemas utilizando a relação quantitativa entre potência, diferença de potencial e corrente elétrica. A interdisciplinaridade vai estar trabalhando um pouquinho com a matemática, tá? Então, nessa primeira parte, tá, turma, do PET volume 5, sobre o resuminho de potência elétrica, acompanhem comigo na página 66, né? Ele comenta assim: os dispositivos que compõem o circuito elétrico transformam a energia elétrica em uma outra forma de energia. Ao se estabelecer uma corrente no circuito, os dispositivos de transformação de energia são acionados e a energia é transferida para o dispositivo que se deseja alimentar, como, por exemplo, ao ligar um liquidificador, a energia elétrica será transformada em mecânica. Ao ligar-se uma lâmpada, parte da energia elétrica é transformada em energia luminosa. E ao ligar-se um ferro de passar roupa, a energia produzida é a térmica. Essa transferência de energia nos terminais A e B do dispositivo pode ser determinada através da quantidade de trabalho realizado. Então, aqui a gente pode, né, expressar o trabalho, né, do deslocamento, né, dos elétrons, o fluxo de elétrons de um ponto A a um ponto B, vai ser a quantidade de carga que o atravessa vezes a sua diferença de potencial desses dois extremos, os pontos A e B. Ou energia igual à variação da quantidade de carga vezes essa diferença de potencial dos pontos A e B. Aí, terceiro ano, continuando o raciocínio, na página 67, vemos a legenda, né? Reparem. Então, o TAB, ou seja, o trabalho de A até B igual ao ΔE, então, ou seja, trabalho e variação de energia, ou energia transferida para um dispositivo, geralmente ela é dada em joules, em calorias, mas no sistema internacional é o joules. Lembrando que uma cal vale aproximadamente 4,2 joules, tá? ΔQ é a quantidade de carga, que é dada em coulombs. E o VAB é a diferença de potencial entre os terminais, né, do dispositivo, que também é dada em volts. Deste modo, um dispositivo elétrico, ao ser submetido a uma diferença de potencial AB, uma corrente I, se estabelece, e uma potência elétrica P será desenvolvida nesse dispositivo. A unidade de medida de potência é o watt. Então, aqui a gente pode afirmar, terceiro ano, que potência é igual a I vezes a VAB. Muitos também chamam essa fórmula de potência igual a U vezes I, ou I vezes U, onde o U é a diferença de potencial, tá? Então, lembrando que a potência é dada em watts, a corrente elétrica é dada em amperes, que é o A, e o VAB é a diferença de potencial nos terminais do dispositivo, que é dada em volts, ok? Consequentemente, turma, à medida que, por exemplo, né, quando a gente liga um liquidificador, liga um aparelho de televisão, né, ou então um aparelho de som, um ferro de passar roupa, nós temos, né, ou ligar o chuveiro elétrico, um secador, nós temos o efeito Joule. O que é o efeito Joule? Quando a energia elétrica é transformada em calor, energia térmica, lembrem que também não pode ser necessariamente só aquecimento, pode ser resfriamento também. O fenômeno é denominado efeito Joule. As colisões das cargas elétricas com os átomos ou íons da rede cristalina dentro do fio condutor de corrente fazem com que sua energia e sua temperatura aumente, convertendo parte da energia elétrica em calor. A quantidade de calor produzida por um dispositivo elétrico pode ser determinada pela expressão a seguir. Então, olha lá, a quantidade, né, no caso, que vocês têm de calor pode ser igual ao produto da sua resistência vezes a corrente ao quadrado
vezes o intervalo de tempo. Então, aqui no caso, na legenda, olha lá, o Q maiúsculo representa a quantidade de calor dada em joules ou em calorias, o R, que é a sua resistência elétrica dada em ohms, o I é a corrente elétrica dada em ampere, e o T é o intervalo de tempo dado em segundos. Alguns dispositivos que transformam a maior parte da energia elétrica em calor são chuveiro, panelas elétricas, ferro de passar, secador de cabelo, entre outros. A potência dissipada através do efeito Joule é dada por essa relação, terceiro ano, potência igual a R vezes I ao quadrado. Mas também a gente pode expressar em função da tensão e da resistência. Nós podemos escrever também que a potência é igual ao produto da tensão vezes a corrente I, ou podemos também relacionar a potência em função da tensão e da resistência, falando que potência é igual a tensão ao quadrado sobre R, U ao quadrado sobre R, tá? Para saber mais, vocês podem ter os links aqui, consultando também, inclusive no YouTube, e aí a gente vai para as atividades, né, que são propostas, né, para essa primeira e segunda semana, que se encontra na página 68 aqui. Então, vamos à questão número 1, tá, do PET, volume 5, primeira e segunda semana. Reparem nessa primeira questão, olha o enunciado, terceiro ano. Um fio condutor, então quer dizer, provavelmente um fio de cobre, um fio de metal, e assim vai, de resistência elétrica igual a 0,5 ohm. Então, reparem que a gente já tem a resistência elétrica no exercício representado pela letra R, e ela foi fornecida no exercício, tá? É percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes durante um intervalo de tempo de 2 minutos. Determine a quantidade de calor dissipada por esse fio em joules. Então, se vocês lembrarem, né, da formulazinha que está na página 67 aqui, olha lá, quantidade de calor é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado vezes o tempo, tomando cuidado com as unidades de medida, aonde a resistência tem que estar em ohm, a corrente elétrica tem que estar em ampere, ela tem que estar elevada ao quadrado, então a potência vai ter que ser feita primeiro. E o tempo em segundos, aqui vocês poderiam fazer essa linha de raciocínio. Então, uma das maneiras de interpretar o exercício, bastava então vocês fazerem quantidade de calor, então vai ser o produto da sua resistência, que é meio ohm, vezes a corrente ao quadrado. Então, cuidado, olha, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes meio, ou seja, qual é a metade de 4? São 2. Agora, cuidado que eu não posso multiplicar vezes 2 minutos. Se eu fizesse 2 vezes 2, daria 4 joules, seria a resposta letra B, achando que o exercício estaria certo. Não dá, porque o tempo tem que estar em segundos. Como 1 minuto vale 60 segundos, nós podemos fazer 2 minutos, 60 mais 60, 120 segundos. Então, ao jogarmos na fórmula da quantidade de calor, né, sendo igual ao produto da resistência, R, vezes a corrente I ao quadrado, né, e vezes o tempo em segundos, então aqui nós teríamos resistência de meio, vezes a corrente 2 elevado ao quadrado, e vezes o tempo de 120 segundos, e não 2 minutos. Então, nós teríamos 2 ao quadrado, 4, vezes meio, 2, 2 vezes 120, 240 joules, que seria, então, a resposta da letra A. A gente pode ir direto, assim, na fórmula do exercício, tá? Se vocês quiserem, poderia ter feito assim, né, nessa linha de raciocínio, ou, no caso, se vocês quiserem, a gente poderia ter usado um outro jeito de fazer, que eu gosto muito, eu prefiro também, né, fazer pelo meu método. Então, eu fiz aqui e coloquei a resolução para vocês num slide. Então, aqui, reparem, terceiro ano, eu gosto de colocar aqui, deixa eu explicar para vocês aqui como que eu fiz essa interpretação, também sem necessidade de aplicar a fórmula direta, mas para vocês interpretarem. Olha que legal, ó. Então, aqui, nós sabemos também que potência é igual ao produto da sua resistência vezes a corrente I ao quadrado, devido ao efeito Joule. Então, aqui, na linha de raciocínio dessa questão número 1, veja, a potência eu quero descobrir. A resistência foi dada do exercício, que é meio ohm, e a corrente que o percorre são 2 amperes. Então, fazendo 2 ao quadrado primeiro vai dar 4. 4 vezes meio, 2 watts. Só que potência, ao pé da letra, lá no primeiro ano, nós trabalhamos como a razão, ou seja, o quociente da energia sobre o tempo. Então, olha lá, a energia dissipada no exercício, quando a gente tem aqui, a gente quer descobrir. O tempo de 120 segundos, são os 2 minutos, eu transformei. E a potência, a gente já tinha achado no primeiro item, como vale 2 joules por segundo, e ali o tempo está em 120 segundos, segundos com segundos eu cancelo,
120 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, a energia ficaria 2 joules vezes 120, que dá 240. Então, no caso, letra A. Aí é critério de vocês, tá, terceiro ano, se vocês acharem melhor aplicar direto a fórmula, no caso, né, da quantidade de calor, fazendo R vezes Z ao quadrado vezes T, também vocês fiquem à vontade, ok? Agora vamos para o item da questão número 2, tá? Então, na questão número 2, nós temos aqui, em relação ao efeito Joule, assinale o que for correto aqui, né? Então, reparem, olha, o efeito Joule só ocorre em altas temperaturas. Bom, nós sabemos que a gente pode ter refrigeradores, podemos ter freezers, ar-condicionados, secadores. Então, parte da energia elétrica é convertida em energia térmica no sentido de aquecimento ou no sentido de esfriamento, aí é efeito Joule. Então, a letra A, no caso, ela está errada, tá? Porque não ocorre efeito Joule somente em altas temperaturas, tá? Bom, o efeito Joule surge devido às colisões entre os portadores de carga e os átomos que compõem a rede cristalina do material. Ocorre entre os elétrons, tá? No caso, e devido às colisões dos portadores de cargas, tá? Não os átomos. É possível controlar a perda de energia pelo efeito Joule aumentando-se a intensidade da corrente elétrica. Pelo contrário, tá? E depois a letra D, a quantidade de calor dissipada pelo efeito Joule é inversamente proporcional à resistência elétrica do material. No caso, quanto maior for, no caso, a resistência, né, no caso, então aí você tem, no caso, a conversão do efeito Joule inversamente proporcional à sua resistência elétrica. Então, a opção a ser marcada aqui no exercício é a nossa letra D. E materiais condutores não estão sujeitos ao efeito Joule. Nós sabemos que os metais, no caso, alumínio, ferro e assim vai, também são bons condutores, fazem o efeito Joule, ok? Bom, questão número 3, turma. Um eletricista deve instalar o chuveiro que tem as especificações 220V, 4.440, 4.400W, 6.800W. Para instalação de chuveiros, recomenda-se uma rede própria, né, com fios de diâmetro adequado, disjuntor dimensionado, a potência e a corrente elétrica previstas, como uma margem de tolerância próxima de 10%. Os disjuntores são dispositivos de segurança utilizados para proteger as instalações elétricas de curtos-circuitos e sobrecargas elétricas e devem desarmar sempre que houver a passagem de corrente elétrica e superior à permitida no dispositivo. Então, para fazer uma instalação segura, o chuveiro, né, o valor da corrente máxima ao disjuntor deve ser o quê? Bom, turma, nós temos aqui no exercício uma primeira potência, né, como se fosse, por exemplo, né, no verão, 4.400 watts, e no inverno, a potência máxima, 6.800 watts. Então, como a gente trabalha como potência igual a U vezes I, então vamos achar a corrente que deveria suportar com a pressão, a potência mínima e a potência máxima. Com a potência mínima de 4.400 watts, como é ligada a tensão de 220 volts, 4.400 por 220 vai dar 20 amperes. Agora, o chuveiro funcionando no inverno gasta uma potência maior, 6.800 watts, aquecimento é maior, tá? A resistência, no caso, é menor, inversamente proporcional ao efeito Joule, então aí no caso, então 6.800 por 220 vai dar 30,91 amperes. Como precisa ter um acréscimo, né, no caso de 10%, 10% de 30,91 vai dar 3,91. 3,091 somados, né, no caso aos 30,91, teremos aproximadamente 35 amperes. Então, quer dizer que um disjuntor de 35 amperes consegue sustentar o funcionamento, ele não desarma e o chuveiro vai funcionar, tá? É bem interessante essa parte aí para vocês. Vamos para a próxima questão, turma, a questão número 4, que é uma questão, inclusive, bem legal, uma questão do Enem. Então, aqui, ó, vocês são intelectos, bem mais intelectos do que o professor Fred, né? O professor Fred só sabe um pouquinho de física e matemática, e um pouquinho de química. Vocês já sabem todas as matérias, né? Então, vamos lá, ó. No Enem, essa questão caiu em 2017, reparem, olha, né? No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico com a variação da temperatura da água, em função da vazão para 3 condições, morno, quente e superquente. Na condição de superquente, a potência dissipada é lá de 6.500 watts. Considere o calor específico da água, 4.200 joules por quilograma por grau Celsius.
e a densidade da água igual a 1 kg por litro. Com base nas informações dadas, a potência na condição do morno corresponde a que fração da potência na condição do superquente. Temos o gráfico aqui da elevação da temperatura da curva, né, em função da sua vazão. Então, a curva 1 corresponde à situação de chuveiro no estado morno, a 2 no estado quente e a 3 no superquente. E lembrando que a variação de temperatura aqui começa do 0, 10 graus Celsius, 20 graus Celsius, 30, 40, e a vazão aqui em litros por minuto. Bom, terceiro ano, como ele quer a razão da fração da potência, né, no caso da condição do morno, sobre a razão de superquente, então, pelo gráfico, o que a gente pode fazer aqui? Que eu gostaria que vocês observassem. Deixa eu só diminuir um pouquinho o zoom aqui, que fica mais fácil para vocês acompanharem comigo aqui. Então, olha como é que eu fiz. Lembrando que potência, no caso, é o valor da energia sobre o tempo. E energia é a quantidade de calor. Vamos lembrar um pouquinho lá no segundo ano, quando a gente aprende um pouquinho de calor sensível, né? No caso, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então, na situação do morno, tem a massa de água vezes o calor específico da água vezes variação de temperatura do estado morno, dividido pelo seu tempo de aplicação. E a potência dissipada no modo superquente é a massa de água vezes seu calor específico vezes a variação, né, no caso, de temperatura do estado superquente. Tudo isso dividido pelo tempo. Bom, aí o que acontece? Tá, terceiro, reparem, a massa de água que atravessa o chuveiro, a vazão, é a mesma, tanto no estado morno quanto no superquente. Então, a gente pode cancelar. O calor específico da água no estado, né, líquido, a 10 graus, a 20 graus, 30 graus, 40, continua sendo sempre o mesmo. Tá? No caso, 4,2 joules, né, por grama, no caso, ou então 4.200 quilojoules, né, por quilograma. Então, a gente pode cancelar, o calor específico é o mesmo. E aí, no caso, o que acontece? Eu só preciso pegar a variação de temperatura do chuveiro no estado morno sobre o estado superquente. Como o tempo de aplicação vai ser o dado para o mesmo, na razão para o mesmo intervalo de tempo, também podemos cancelar. Então, o que a gente pode fazer? Então, olha lá, potência do estado morno sobre potência do estado superquente. Analisando o gráfico, reparem que para mesmo intervalo de tempo, a temperatura, por exemplo, aqui, né, do morno, quando a gente tem aqui, né, então veja bem, para o mesmo intervalo de tempo aqui, vamos pegar na situação. Reparem que a situação do morno vai em torno de 10 graus Celsius. Então, no caso aqui, nós temos, né, olha lá, ó, para intervalo de 3 minutos aqui, nós temos a variação de 10. E para o intervalo de 3 minutos, a variação para o estado superquente é de 30 graus Celsius, porque vai de 0 até 30. E aqui, no caso do morno, de 0 até 10 graus Celsius. Então, analisando o gráfico, a gente tem 10 graus Celsius para a variação de temperatura do chuveiro no estado morno e 30 graus Celsius para a variação do chuveiro no estado superquente. Então, só para lembrar de novo no gráfico, tá, Teixeirão? Olha lá, a curva 1 corresponde ao estado morno. Então, que de 0 até 3 minutos, ela bate em 10 graus Celsius. E para o estado superquente, que é a curva 3, de 0 até 3 minutos, para o mesmo intervalo de tempo, a variação em torno de 30 graus Celsius. Então, a gente faz 10 por 30, cancela os dois zeros, vai dar 1/3. Opção a ser marcada é a letra A, 1/3 aqui. Ok? Bom, terceiro ano, espero que vocês tenham gostado, né, dessas explicações da primeira e segunda semana do PET, Plano de Estudo Tutorado, volume número 5, né? E na nossa próxima aula, eu estarei resolvendo com vocês também mais as atividades, né, e os exercícios, né, da terceira e quarta semana do PET, então, volume 5 também. Desejo a vocês uma maravilhosa semana, que todos os seus familiares, assim como vocês, estejam com muita saúde, né, e inclusive muito empolgados para fazerem todas as atividades, né, complementares que eu vou estar postando também no Classroom, no mural da sala, para que vocês possam fazer durante a semana. Beijo enorme no coração de vocês, tá, turma? Vocês estão sempre no meu coração. Admiro muito vocês. E o sucesso para vocês que tanto merecem. Beijo enorme no coração de vocês, terceiro ano. Fiquem com Deus, uma maravilhosa semana e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, com muita objetividade, muita empolgação, muito carinho. Tenho certeza que todos vocês vão aproveitar bastante. Sucesso na carreira de vocês, que tanto merece, viu? Beijão para todos vocês, terceiro ano. Fiquem com Deus.